queridos, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero neste momento louvar a Deus, em primeiro lugar, pela sua vida, pela oportunidade que o nosso Deus tem nos concedido de mais uma vez buscar em Deus a orientação e a condução para as nossas vidas. O importante é que nós estamos dispostos a servir e refletir na palavra de Deus, que traz para nós mudança, que traz para nós uma orientação segundo o propósito que Deus tem dado a seus filhos. E eu quero, neste momento, trazer uma palavra de reflexão para o seu coração, falando a respeito de restauração. O que é restauração? O que é restaurar? Restaurar é consertar. Deus é o grande restaurador. Quando você está cansado, triste, abatido, arrependido, pode confiar que Deus vai restaurar a sua vida. O sofrimento, ele não é para sempre. Quem ama Jesus será restaurado. Deus lhe ama e quer lhe dar alegria, esperança. Deus nunca lhe abandona. Nos momentos mais difíceis, você pode clamar a Deus e Ele vai trazer restauração que você precisa. Esse é um conceito de restauração importante que a Bíblia ela vai nos mostrar claramente que o nosso Deus é o Deus de restauração. Por exemplo, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 10, Pedro ele faz uma declaração, ele diz: o Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Pedro ele traz uma palavra de ânimo e de confiança para aqueles que depositam em Deus a sua confiança e esperança. Ele apresenta um Deus de toda graça, um Deus que chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido por pouco tempo, Pedro diz que os restaurará, os confirmará e fortalecerá, os porá sobre firmes alicerces. O importante é que Pedro ele traz para o nosso entendimento que o nosso Deus é um Deus rico, é um Deus de toda graça. E o importante é que a graça de Deus, esse favor imerecido, esse Deus que é rico em misericórdia, esse Deus eterno, Ele nos restaurará. Em um pouco tempo de sofrimento, Pedro fala desse pouco tempo no sofrimento, Deus ele nos restaurará. E a restauração de Deus, ele confirma, nos fortalecerá. Ou seja, ele restaura, ele fortalece e porá-nos, nos coloca, vou usar um termo mais simples, ele nos colocará em firmes alicerces para que nós estejamos seguros. A restauração, esse processo de restauração traz um renovo, restaurar, renovar,
fortalecerá e nos porá em firmes alicerce. Observe que essa restauração, e o importante é que nós estamos firmados em firmes alicerces naquilo que consiste a tua fé, o fundamento que você está firmado. É um solo, é uma rocha, é um alicerce que traz segurança, confiança, te habilita para o crescimento. É como uma construção. Você precisa das bases do alicerce para que haja o crescimento. Erguer uma construção, o próprio Jesus, ele deu exemplo de 2 homens que construiu a sua casa. Um construiu sobre areia, falando de 2 fundamentos, e o outro que construiu sobre a rocha. E ele diz que veio ventos, tempestades, e deu de encontro com aquela casa que foi construída sobre areia, e diz que grande foi a sua queda. Mas o que construiu uma casa sobre a rocha, veio os ventos, veio a chuva e ela permaneceu firme. Então Pedro está nos mostrando que o Deus de toda graça, ele nos restaura, ele nos fortalece e ele vai nos colocar em firmes alicerces para que você esteja seguro. Jeremias, ele traz uma palavra interessante lá no capítulo 31, no versículo 25. Ele traz uma palavra de ânimo e de motivação. E o Senhor diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. O Senhor está mostrando através do profeta Jeremias que Deus, ele tem interesse em trazer restauração para o seu povo. Ele vai restaurar o que está exausto, uma pessoa que está cansada, uma pessoa que está sem força, uma pessoa que não tem mais ânimo, uma pessoa que não tem mais nenhuma possibilidade, está realmente enfraquecido, uma pessoa exausta, uma pessoa que, eu vou usar esse termo, está mais do que cansado, está no limite da sua força, não tem mais para onde andar, olhar, sem expectativa. E o Senhor diz através do profeta Jeremias, diz que restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Vai saciar realmente aquele que está fraco. Palavra de motivação e de ânimo. O salmista, no Salmo 80, no versículo 3, ele diz que a palavra do salmista, ele diz: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. O apelo do salmista é que a restauração e a recomendação dele, a petição, é que a restauração fazia resplandecer sobre eles o rosto do Senhor, para que sejamos salvos. Olha o que o salmista está nos mostrando. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. A restauração leva-nos a ver o rosto, a contemplar a presença de Deus, e a presença de Deus em nós é justamente uma denúncia de uma salvação. E a presença de Deus, ela é notória na vida do salvo. O salvo precisa passar por este processo de restauração, porque todo salvo e que deseja de Deus uma restauração, ele anseia pela presença de Deus.
ele não consegue viver sem a presença, ele não consegue viver sem o toque especial de Deus na sua vida. Então, quando ele percebe que a presença de Deus ela já não faz mais parte do seu dia a dia, ele começa a clamar por uma volta, por um retorno, por uma proximidade de Deus. Observe que o salmista, no Salmo 51, no versículo de número 12, o salmista, ele faz esse clamor a Deus. Ele diz: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Observe que o salmista, ele está clamando a Deus para que Deus devolvesse a ele a alegria da salvação. Ele queria sentir, ele queria presenciar, queria que realmente essa alegria de ser um salvo fizesse parte da sua vida. E o importante é que ele diz: sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. A obediência, ela faz parte da vida do salvo. Então nós vamos observar que em toda a Escritura, em toda a Bíblia, Deus ele sempre vai colocar em prioridade a nossa obediência. E o maior exemplo de obediência quem deu foi Jesus. Jesus foi uma das pessoas que mais deu exemplo de obediência. Então, tudo que a respeito de Jesus estava escrito, tanto no Pentateuco, nos profetas, a Torá, ela mostra que Jesus ele veio cumprir tudo que a respeito dele estava escrito. Então ele veio obedecer. Obedecendo a Deus, a gente observa que o salmista, ou seja, que Jesus, ele veio cumprir. E isso é claro, é evidente que Jesus deu o maior exemplo de obediência. Quando Jesus ele falava a respeito da sua morte, alguém dizia: não, Senhor, o Senhor não vai morrer. E Jesus disse: olha, tu não sabes que foi para isto que eu vim? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, se nós observarmos o versículo 5 em diante, Paulo mostra que claramente o que eu estou falando, esse exemplo de obediência e submissão a Cristo, à vontade de Deus para que se cumprisse, que Paulo ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo. Paulo dizia: ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Observe que Jesus, ele, sabendo qual era a sua missão, ele tomou essa forma, essa condição de servo. E como servo, ele foi obediente até a morte. E o que nós observa é que nós, como servos de Jesus, temos que estar pronto a obedecer à vontade de Deus naquilo que ele tem determinado para os seus filhos. O próprio Jesus, ele diz que o servo, ele não tem vontade. O servo, ele faz aquilo que o seu Senhor ordena.
que o seu Senhor manda. E o importante é que quando nós decidimos andar com Cristo, nós somos servo de Cristo, e como servo de Cristo, temos que estar preparados, temos que ter na nossa mente que nós somos submissos à vontade de Deus, em obediência. Paulo, ele tinha tanto esse entendimento que ele disse: eu já não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. O que Paulo está dizendo, eu já não vivo mais para as minhas vontades, eu já não vivo mais para os meus prazeres, mas a minha vida, ela consiste em agradar e obedecer à vontade de Deus. Então não faço mais o que eu quero, ou seja, não é minhas vontades que predominam, mas é a vontade de Deus que prevalece naquilo que ele determina. Então, aonde Deus ordenava que Paulo fosse, ele iria, porque ele estava cumprindo justamente um propósito de Deus e obedecendo à vontade do Senhor, para que a vontade de Deus ela fosse realizada. Então, servos de Deus, eles submetem à vontade de Deus. Queridos, eu espero que essas palavras ela tenha trazido um esclarecimento para a sua mente, e aguce o seu entendimento, e que nós venhamos estar cada dia buscando em Deus essa restauração para as nossas vidas, para que de fato nós venhamos servir a Deus com alegria. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, que este canal seja realmente um canal de bênção para a sua vida. Compartilhe com seus amigos e que Deus abençoe você poderosamente.